Boa tarde, prezados estudantes. Vamos aqui tratar, como assunto de nossos estudos, da civilização grega. Essa civilização que foi e é bastante importante para a nossa cultura, para a cultura ocidental. Eu vou passando os slides aqui, mais ou menos conforme o roteiro das nossas aulas, e vendo também um pouquinho além daquilo que o nosso material didático propõe. Nesse material didático a gente vê que ele faz um recorte apenas da civilização grega na antiguidade e que aqui nos slides a gente pode olhar um pouquinho mais, pegando uma ampla visão dessa civilização. Então a Grécia Antiga ela foi muito importante porque marca a civilização ocidental, né? Então nesse slide vemos a questão da sua origem. Primeiramente vamos ver a origem, né? A localização, onde estavam situada essa cultura, esse povo, a distribuição dos dialetos, por onde mais ou menos se localizavam o dialeto que compõe toda a civilização grega. Uma das características marcantes e fortes foi a questão da economia. Era uma região com solos férteis, uma posição geográfica estratégica, marcada bastante pelas navegações e rotas comerciais, o que favoreceu um amplo comércio marítimo dos excedentes da produção agrícola. Aqui a gente pode ver a linha do tempo da Grécia Antiga. Então nós temos o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Ao longo dos slides, vocês vão percebendo as características que distinguem cada um desses períodos. E a gente vai focar bastante no material didático em cima do período clássico mesmo. Então, as características do período pré-homérico, eles são marcados pela escrita minoica, que são símbolos e figuras. Isso proporciona uma forma de comunicação. Nós temos também ainda as ruínas e os palácios, que são fontes para os historiadores e os arqueólogos. E tem nessa fase a civilização cretense como a mais importante e como berço da civilização grega. Aqui nós temos mais ou menos um desenho, uma gravura que mostra um pouquinho essa civilização e a origem dos povos que compuseram línguas e famílias direto do tronco linguístico indo-europeu para formar o dialeto ou a língua grega. Os principais povos são esses que aparecem: os aqueus, micenas, eólios, são alguns deles. E aqui a gente vê a distribuição da localização desses povos. Um resumo um pouquinho da diáspora, da trajetória grega, quando começa os períodos, tem em questão de temporalidade, que vão marcando cada uma das fases da cultura grega. Então, a primeira diáspora e, em seguida, como que isso aconteceu, como que foi ocorrendo a distribuição desses povos aí, dessa cultura. Já no período homérico, a gente tem como referência principalmente os romances Ilíada e Odisseia do poeta grego Homero, bastante conhecido, talvez até lido por alguém de vocês, e que são referências para entender como que vai se consolidando a cultura, se fortalecendo essa civilização, para que ela consiga evoluir no tempo, evoluir nesse espaço. E nesse período o que marca bastante são a formação das comunidades gentílicas, que são famílias, são clãs consanguíneos, têm um vínculo parentesco,
ter uma base sólida de produção agrícola e consumo, e tinham as propriedades em comum. O chefe da organização, pater, era um chefe comunitário, e isso proporcionou a essa fase uma grande estabilidade, ao ponto de crescer, atingir seu apogeu e então entra em declínio, quando começa a haver muitos conflitos entre diversas lideranças que compunham cada uma dessas comunidades. Para então entrar para o período arcaico, com a desintegração das comunidades gentílicas, então vem o período arcaico. E uma das características é a privatização das terras, ou seja, nesses clãs, nessas famílias, se formaram novas lideranças e a terra não é mais partilhada como um bem comum, e sim como propriedade dessas lideranças ou desses líderes comunitários. Outra marca importante que ocorre nessa fase é a origem das oligarquias. Então, nós temos conhecimento desse termo, que expressa até hoje determinadas situações em contexto contemporâneo. Nós temos também a aristocracia e a formação das cidades-estados. Então, as cidades e estados são importantes dar-se ênfase por conta de ser já uma evolução bastante significativa, né? Porque são territórios independentes, são línguas, autonomia política e possuíam forte base econômica que propiciava as trocas comerciais em diferentes caravanas com diferentes povos entre as ilhas e entre essas comunidades, né? Destacamos como importante as cidades-estado de Esparta, Creta e Atenas. E a gente vai ver que nós damos bastante ênfase às cidades-estado de Esparta e de Atenas. Então são características comuns que marcam essas cidades-estados e são divididas, ou seja, possuem uma divisão social marcada, bastante distinta entre cada uma dessas bases sociais, e isso propicia a essa cidade-estado, tanto para Esparta como para Atenas, uma perpetuação no tempo, né? Elas permanecem como grande força na cultura grega, na civilização grega, tanto na organização militar como também na organização comunitária, na educação dos filhos e no controle das terras, da produção, enfim, na questão da mobilidade permanente que existia nas trocas comerciais, na formação militar deles, né? Então aqui a gente vai observando, através dos slides, como que ocorria esta organização, como ocorreu, e principalmente a forma de organizar esses poderes aristocráticos locais, né? Havia bastante a presença da educação familiar era bastante enfatizada. Uma das características que a gente observa era quanto à criação das crianças, a formação militar, a aptidão física. Quem não tinha essa aptidão física era relegada, né, e havia um conselho para fazer isso. Característica da educação espartana era com base no militarismo, na disciplina, na obediência, e a criança permanecia com a família apenas até os 7 anos, e depois, então, era repassada ao Estado, permanecendo sobre a formação, a educação militar até os 18 anos. E aí compunha, então, o exército espartano. Essa gravura mostra um pouquinho de como era organizada, as características dessa formação militar.
espartano. Bastante distinta em Esparta era a posição da mulher, né, como guerreira e bastante presente na realização dos exercícios, na locomoção. Então possuía um status social bem distinto. E o cidadão espartano, por sua vez, ele era notório a partir do momento em que estivesse a serviço do Estado, do Exército, a serviço militar. E aí então nós temos agora um pouquinho do que seja a Atenas, a outra cidade-estado que se envereda por uma outra formação cultural. Esta formação é mais ligada à questão das artes, das ciências, da filosofia, e não tanto enfática na questão da formação militar. Também possui uma divisão social sólida, com grande desenvolvimento econômico, ligada diretamente com o mar, com a navegação, o que proporcionou a essa cidade-estado uma mobilização em torno do comércio, e um enriquecimento foi consequência dessas fases. Temos bem distintos as categorias sociais e a presença de escravos constituídos por prisioneiros de guerra ou filhos desses prisioneiros. Então, podemos ver que essas cidades-estados também mantinham guerras, constantes conflitos, porque, dado seu enriquecimento, eram bastante atacados por outros povos. E por isso mantinham sempre atividades de guerra ou de conflitos com outros povos. Destaque para Atenas era o foco da educação voltada para o homem, nessa espécie de dualidade, buscando sempre o equilíbrio intelectual e físico. Então, o cidadão apto a ocupar um lugar na polis, ele precisava passar por essa formação, apresentar esse equilíbrio físico-mental. Então, nesse período, então, Atenas, através de diversas personalidades, desenvolveu-se amplamente conceitos ligados à cultura, ligados à educação, à expansão do conceito de política, a questão da formação dos governos, os tipos de governos. Nós temos a questão da monarquia, os regimes oligárquicos, a tirania e, por fim, então, a criação do que seja hoje tão conhecida e debatida a democracia. Havia uma hierarquia social bem distinta, marcada no topo da pirâmide pelo cidadão da polis, que eram homens que participavam da governabilidade, que participavam ativamente na polis. Tínhamos o papel das mulheres nessa divisão social, dos estrangeiros e dos escravos. Esse desenho mostra um pouquinho de como estava organizada essa sociedade ateniense. Aqui a gente olha um pouco uma comparação entre o que é o passado na democracia grega e as diversas transformações ocorridas nesse campo e que passaram por diversas influências também, e o que seja hoje para nós, nossa atual democracia. Aqui nós vemos o período clássico do qual trata o nosso material didático, né? Então, temos o apogeu de Atenas, o apogeu de Esparta, e nesse período ocorreram muitos conflitos externos e externos, devido à estabilidade, aos meios de produção bem desenvolvidos, e o enriquecimento faz com que atraia diversos povos para essas localidades.
Na organização social, então, possuem-se as classes distintas, né? Cada uma com o seu papel na polis ou na sociedade-estado. Uma marca bem interessante é o politeísmo, e ligado diretamente à questão dos heróis, à questão cívica, à questão da mitologia, que deixaram um legado muito importante para nós. Hoje, até a mitologia, ela permanece com a evolução da cultura ocidental, ela permanece, e a gente percebe como esse conceito continua presente, porém vai mudando ao longo do tempo. Outro legado importante é em relação ao teatro, onde podia-se, através do teatro, questionar, criticar e mostrar um pouco dos olhares sobre as diversas situações vividas na polis, inclusive a questão política, que era bastante debatida. Um outro legado desse período, e aqui a gente vai vendo que estamos indo um pouquinho além daquilo que o nosso material didático coloca, mas é para enriquecimento do olhar. Está na escultura e na arquitetura, então diretamente ligada com a religião, expressando o valor, enaltecendo o humanismo e a questão de relações de equilíbrio. Isso vai aparecer muito quando Aristóteles coloca, né, isso em parte de seus escritos, coloca essa importância do homem virtuoso, importância do equilíbrio, importância dos valores presentes na vida comunitária. E, sobretudo, nós temos também uma contribuição bastante significativa deste período para com a filosofia, para com a história, com a geografia, e que foi marcando bastante o pensamento ocidental. Na filosofia, nós temos os destaques, né, para Platão, Sócrates, Aristóteles. Antes desses grandes filósofos, os socráticos, como é conhecido, tivemos também os pré-socráticos, que já haviam se dedicado grande parte a observar os fenômenos da natureza, observar os fenômenos sociais, inclusive o próprio ser humano, né? Outro destaque importante como legado são os Jogos Olímpicos, e como síntese desse período, né, do contexto do período clássico, é a base econômica, o desenvolvimento do comércio, das múltiplas formas de relações que estabeleceram, possibilitaram esse comércio, como a criação da moeda única que possibilitasse um determinado valor para as mercadorias, a escravidão também daqueles que eram capturados nas guerras e as obras que foram deixadas, que permanecem até hoje. Esse período é marcado por diversos conflitos internos e externos. Um dos mais expressivos foi contra os persas, que teve forte impacto nas cidades atenienses, na cidade ateniense. Outro conflito bastante intenso, forte, foram as guerras médicas e as guerras do Peloponeso, né, que aí foi enfraquecendo bastante tanto Esparta como Atenas. Aí os slides mostram um pouquinho com isso. As guerras internas fragilizaram ainda mais as cidades-estados, e com isso possibilitou que os macedônicos, através do rei, né, Felipe II, conquistasse a Grécia Antiga. Porém, ele tem como missão conservar a cultura grega e expandir também a cultura grega, levando assim a cultura helênica para diversos outros lugares
no mundo. Então aqui a gente vai finalizando esse período clássico e entramos também no período helenístico, né, onde ocorre uma espécie de globalização da cultura grega, a cultura helena, através de um dos grandes reis macedônicos, Alexandre o Grande. Inclusive há um filme sobre a vida, a trajetória, recomendo que assistam, né? Pois traz bastante luzes sobre esse período. E aqui nós temos um mapa mostrando como que se deu a expansão da cultura helênica, abrangindo até mais do que um continente, né? Em seguida mostra as características do helenismo, onde vocês podem olhar isso calmamente, e sobretudo a cultura, a filosofia que ainda está presente, como é o caso do estoicismo, do epicurismo e do ceticismo, que foram correntes surgidas nesse período helenístico aí. Aqui nós apresentamos as nossas referências bibliográficas e de modo que vocês possam aprofundar um pouco mais sobre esse tema bastante significativo para nós.